irmãos, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Nós estaremos dando início a mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical e esse trimestre nós estaremos falando sobre o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E nesse trimestre nós teremos 13 lições referente a esse tema. E eu tenho certeza que nós iremos aprender grandes coisas referente à Bíblia Sagrada. E nesse vídeo eu quero falar sobre a lição de número 1, que tem como tema Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. O texto áureo dessa lição de número 1 está em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz assim: A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A vós graça, favor imerecido, e paz, resultado desta graça. Nós iremos falar isso no decorrer desse trimestre. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está baseada em dois textos. O primeiro em Efésios 1, no versículo 1 ao 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E o outro texto está em Atos 19, capítulo 19, versículo 1 ao 7, que diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o Espírito do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. E o ponto central dessa primeira lição está escrito: em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja, seu corpo. Irmãos, nessa primeira lição, nós iremos aprender sobre a autoria, quem foi que escreveu, qual foi a data aproximada que foi escrita essa carta de Efésios, qual foi o destinatário e qual o propósito e a mensagem desta carta. E na introdução nós vemos que a Epístola aos Efésios é denominada como a coroa das epístolas dos escritos de Paulo. Ela é a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Cristo Jesus. E no primeiro tópico, ele vai falar sobre a autoria e a data. A autoria desta carta aos Efésios é do apóstolo Paulo. Nós temos essa informação conforme o costume da época, porque o autor
iniciava a carta declarando sua identidade. Foi o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus. Então nós temos essa autoria de Efésios baseada por escrita do apóstolo Paulo. E o livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é um nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, que provavelmente foi escolhido em homenagem a Saul, que foi rei de Israel, e que eles eram da mesma tribo. E já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. O subtópico 2 diz assim: a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, ou seja, os não-judeus. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica como ressalva: pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. O apóstolo, ele enfatiza bem que ele foi escolhido pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. E isso é importante porque nós vemos que Deus, ele dá obreiros para a igreja, para a sociedade, e obreiros escolhidos por Deus são dádivas do próprio Criador. São pessoas que vêm para beneficiar o crescimento da igreja, para revolucionar a igreja, para trazer benefícios. Mas nós iremos perceber que existem 3 tipos de obreiros. Existe aquele que é oferecido, sabe? Aquele que se não entrar pela porta, ele entra pela janela. De qualquer forma, ele está se oferecendo. Existe o obreiro também que é sorteado, aquele que nós vemos em Atos capítulo 1, quando está faltando um discípulo, aí eles fazem a reunião ali e escolhem Matias sobre sorte. E existe também um obreiro que é escolhido, e Paulo é esse. Ele talvez não participou da escola apostólica, talvez não andou com Jesus, talvez não estava próximo de Jesus nos sermões, sendo servo de Jesus, acompanhando, mas ele foi escolhido pela vontade de Deus. E isso é bênção para nós, porque Deus escolhe homens e os capacita para potencializar, para acrescentar no reino, para acrescentar sobre o seu reino e para ser pessoas que venham influenciar nações, povos e venham ser uma bênção para a sociedade, para o dia a dia da igreja. E no subtópico 3, relata que a epístola de Efésios ela foi escrita numa prisão. E foi no período que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do Cástor. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão. Então não foi só esta epístola de Efésios que foi escrita na prisão,
mas também a Epístola aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e de Filemon. E isso é muito crucial para nós, porque um homem, mesmo preso, mesmo passando por perseguições, dificuldade, ele não parou. Ele não ficou parado. Ele escreveu. E isso foi uma das suas formas de expressar o amor de Deus, expressar o chamado que Deus tem para a sua vida, que ele não foi só usado como profeta para impor as mãos, mas sim para escrever cartas. E através dessas cartas, ele foi um grande influenciador em grandes cidades. E nós vemos que lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E isso nós estamos dizendo de uma pessoa que está feliz porque está fazendo a vontade de Deus, mas está presa, está dentro de uma prisão, mas está feliz porque serve um Deus Todo-Poderoso. E isso é importante para nós nesses momentos de pandemia, porque nós somos felizes, independente da pandemia, independente do desespero, independente do que a mídia diz, nós somos felizes porque Jesus nos salvou. Jesus nos resgatou. Jesus está conosco. E o Espírito dele habita em nós. E nós sentimos esse Espírito que é poderoso e fiel. E o interessante é que nessas 4 cartas que eu falei, cada um tem seu propósito. A carta aos Filipenses, ela é direcionada a agradecer as ofertas que eles tinham enviados para o apóstolo Paulo, para os irmãos. Então Paulo escreve com esse propósito de agradecer. E a carta aos Colossenses, nós iremos ver que é a prática da fé, uma vez que já foram iluminados pela palavra. Então é para colocar a fé em prática, para exercer a fé. E a carta a Filemon, nós iremos ver que é a reconciliação de um homem, de Onésio, o escravo fugitivo de Filemon, amigo de Paulo, que converteu dentro do cárcere, através da carta de Paulo. E ali Paulo, ele pede para Filemon ter misericórdia para recebê-lo novamente. E a carta de Efésios tem um propósito também, mas é um propósito mais amplo, é um propósito mais diferente, que estabelece a igreja, ensina a igreja a ser a igreja, ensina sobre a salvação, sobre a comunhão, sobre o arrependimento. E o mais interessante é que essa carta não é uma carta particular, ela é uma carta circular, cabe a todas as igrejas, em todos os tempos. Coube lá na época que Paulo escreveu, mas cabe também na nossa época, é uma carta circular. E isso é muito importante. Isso é muito importante para nós compreendermos que o Espírito de Deus conduziu Paulo para nos ensinar, através de Efésios, como ser igreja, como botar em comunhão a nossa prática com Deus, e isso é importante. A data, provavelmente, desta carta está ali no anos de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tiquito como seu portador. Então Tiquito foi o portador nos meados de 61 a 62 depois
de Cristo. Esse é o tópico 1. O tópico 2 vai dizer sobre os destinatários. E o subtópico 1 diz que o destinatário é a cidade de Efésio. E que a sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado a metrópole com cerca de 500.000 habitantes. Então era uma cidade muito grande, uma cidade muito populosa, uma cidade bem grande, uma cidade que a mensagem de Cristo injetada, ela traria um benefício muito grande. E no subtópico do segundo tópico, diz assim: a religiosidade em Efésio. No segundo subtópico, diz assim: a cidade abrigava o templo de Artemis, que era a deusa da fertilidade, a deusa Diana, Artemis, construída em mármore. A grande parte que nós percebemos dos templos lá era construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que as visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação do apóstolo Paulo contra a idolatria. Ou seja, Paulo, quando ele chega dizendo sobre a idolatria, denunciando a idolatria, eles ficaram alarmados porque atrapalharia nas vendas das imagens, nas vendas das esculturas que eles faziam para idolatrar. E eles ficaram com medo por Paulo chegar e denunciar essa idolatria. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, ininterruptos. Paulo foi pregando, e sem parar ele trouxe esse privilégio para essa igreja. Imagina só você chegando na sua igreja, a escola bíblica de manhã sendo ministrada pelo apóstolo Paulo, à noite o culto evangelístico, o culto de missões, o culto de primícias, o culto da família sendo ministrada pelo apóstolo Paulo. Então foi uma igreja privilegiada. O apóstolo encontrou 12 discípulos. Então, quando Paulo chegou em Efésios, já havia cristãos ali em Efésios. Ele não foi o primeiro cristão a passar pela cidade. E há teólogos que dizem que possivelmente os primeiros cristãos de Efésios foi aqueles que foram batizados em Atos capítulo 2. Mas isso são teorias, não tem nada concretizados. E quando o apóstolo chega, ele encontra 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Então, quando ele chega lá na Efésia, já existiam pessoas lá, os 2 discípulos que batizavam o povo nas águas, que era grande líder da igreja, que passaram por Efésios, como Apolo, ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. Irineu, o bispo grego, e o apóstolo João também liderou a igreja. Então, grandes homens de Deus tinham passado já por aquela cidade. E Paulo, quando ele chega, ele faz aquela pergunta que nós vemos. Se eles conheciam, se eles já tinham sido
batizado pelo Espírito Santo, se eles já recebeste o Espírito Santo. E eles falam que não sabiam o que era aquilo, mas só foram batizados pelo batismo do arrependimento, batismo nas águas. Então Paulo impõe nas suas mãos, ministram e ali eles recebem o Espírito Santo. Paulo concretiza ali na vida destes homens a imposição das mãos, e através da imposição das mãos eles são cheios do Espírito Santo. E isso é uma benção, porque a vida daqueles homens começaram a ser diferente. Eles começaram a receber o poder, a aproximação desse Espírito que é transformador, libertador, que traz paz, que traz ânimo, que enxuga as nossas lágrimas com gemidos, quando nós estamos com gemidos e não temos mais força, é Ele que leva para Deus com gemidos inexprimíveis. E a partir daquele momento eles sentiram aquele Espírito Santo. Isso foi algo sobrenatural, assim, podemos pensar, né? E Paulo ele impôs a mão sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. E Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos da maioria gentílicas das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, ou seja, a carta não é para ficar presa em só uma cidade, só em Éfeso, mas também ela foi uma carta circular, serviu para várias cidades, serviu para as igrejas da Ásia. Olha que benção! Uma carta que trouxe grandes ensinamentos não só para um povo, mas sim para uma nação, mas sim para grandes pessoas. E o terceiro tópico fala sobre o propósito e a mensagem referente a Efésio. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico com as outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases. Sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de ministérios e magia, mas que agora se reunia com os santos de Efésio. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universo da redenção para ambos. Sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios, do apóstolo Paulo, era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. E é importante dizer que o escritor ele fala que eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Então Paulo ele enfatiza isso bem porque é o novo homem, é a nova criatura. O povo tinha que largar a idolatria, o povo tinha que largar a bebedeira, o povo tinha que largar os deuses que eles adoravam, tinha que largar os costumes e servir ao único Deus, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que os escolheu
antes da fundação do mundo, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E qual foi a mensagem que o apóstolo Paulo quis transmitir em Efésios? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, a salvação veio pelos judeus, mas Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Ou seja, o Espírito Santo, quem atua em nós, nos garante, nos traz a paz. Ele é o penhor, ele é o garantidor que nós teremos a proximidade com Deus, que nós teremos uma vida plena. Esse é o propósito da mensagem de Efésios. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Ou seja, que em Cristo todos os povos são reconciliados, não só os judeus. Porque tinha isso na época. Só os judeus que serão salvos, reconciliados. Mas Paulo ele traz em Efésios que diz que todos os povos, todos aqueles que clamam, todos aqueles que esperam, todos aqueles que confiam, estes serão reconciliados com o Pai. A revelação do ministério da vontade de Deus por meio da obra do Espírito Santo. Ou seja, a iluminação que o Espírito Santo nos traz e nos revela qual é a vontade de Deus e a obra de Jesus para nos salvar. Então, Efésios tem essa mensagem. Tem a mensagem de um novo estilo de vida, baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Ou seja, o novo homem, o novo estilo de vida, o novo estilo de aproximar de Deus, o novo estilo de servir a Jesus, esquecer das coisas passadas, um estilo de ter comunhão, de ter frutificação, de receber os frutos da vida, de receber o fruto do Espírito, de ter comunhão com o Pai, de adorá-lo, de ter a intercessão no Espírito, ou seja, do Espírito Santo interceder por nós quando nós não tivermos mais força, quando nós não tivermos mais vigor, quando nós estivermos lá chorando com lágrimas intensamente, o Espírito Santo ele intercede por nós. Então Paulo enfatiza isso bem. Olha, a intercessão do Espírito é o Espírito Santo que intercede por vocês. E esta é a mensagem da carta aos Efésios, que Paulo quer dizer. É sobre a consumação do plano eterno de Deus, sobre a atuação do Espírito como penhor, como garantidor, sobre o reconciliador por intermédio da cruz, sobre a revelação da obra de Deus, sobre o novo estilo de vida, de mudança, de comunhão, de como ser igreja, de como vivenciar uma vida próspera diante de Deus. E, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então é isso, irmãos. A carta aos Efésios, ela nos traz isso, que Cristo
Ele é o cabeça da igreja. E nós somos o seu corpo. Nós somos a igreja. Nós somos o povo que quando clama ele responde. E a conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recomenda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Ou seja, nós não éramos merecedores, nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Jesus ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E Cristo, ele é a cabeça da igreja, ele nos ensina a batalhar contra as forças das trevas.